Olá! Sejam bem-vindos ao podcast Aula Extra. O meu nome é Isabel Betancourt, sou professora, Kid Coach e empreendedora e pretendo ajudar pais a encontrar estratégias para ajudarem os seus filhos nas tarefas escolares ou simplesmente a estudar. Aqui, neste podcast, irei falar-te sobre motivação escolar, organização das tarefas, autonomia, gestão de emoções e métodos de estudo. Partilharei contigo dicas, conselhos e experiências para aplicares no dia-a-dia no apoio ao desenvolvimento da autonomia, concentração, autoestima e estudo do teu filho. Estás preparado? Sim? Olá! Hoje venho falar-vos de como podem usar a gamificação para estudar com os vossos filhos. Muitos são os pais que veem diariamente os filhos a encarar os estudos e as tarefas escolares como uma obrigação, sem motivação e sem empenho. E hoje trago a proposta da gamificação. A gamificação como meio de estudo tem ganho bastante destaque nas famílias e escolas por ser uma técnica que oferece estímulos externos que ajudam no processo de aquisição de conhecimento e no reforço escolar. E o que é a gamificação? Perguntam-me vocês. Esta prática consiste em aplicar elementos de jogos no processo de aprendizagem. É auxiliada pelo uso de tecnologias, os tablets, os smartphones, os computadores, como meio de aplicar conhecimentos através de atividades interativas. E isso torna a aprendizagem muito mais dinâmica, mais construtiva e encantadora para os nossos filhos. A gamificação, na sua base, propõe o uso de elementos de jogos, como o progresso, a pontuação, os avatares, os desafios e os rankings em contextos escolares. A principal diferença entre a gamificação na educação e os jogos é que o jogo é considerado algo completo. Já a gamificação é uma abordagem que contém elementos de jogos e desafios. Para os alunos, essa técnica traz mais autonomia, melhora o relacionamento entre pares, deixa o ensino muito mais atrativo e desenvolve competências sociais e emocionais. E então fica aqui a questão: por que deves investir nesta técnica em casa ao estudares com o teu filho? Eu vou dar-te 5 motivos. Primeiro, porque atualmente os jogos são encarados como canais que estimulam o contacto visual e intelectual e que facilitam o processo de aprendizagem, tornando o conhecimento mais dinâmico e mais rápido. Já não se encara o jogo como um meio de distrair os filhos, nem os alunos. Segundo, porque reavivam o interesse e a motivação das crianças e jovens. Ou seja, ao oferecer apenas conteúdos teóricos, os alunos podem encarar e sentir ser cansativos e pouco proveitosos. De acordo com a pirâmide de aprendizagem do psiquiatra americano, eu costumo aqui referir muitas vezes, William Glasser, a retenção de conhecimento é menor quando assistimos apenas às aulas e aumenta quando trabalhamos esse conhecimento de forma ativa, que é aqui o caso da gamificação na educação. Terceiro motivo, porque é algo novo e diferente na rotina e é sempre motivador desafiar colegas ou familiares e acertar o máximo de perguntas possíveis. Quarto, traz dinamismo à aprendizagem. Ou seja, a rotina escolar por vezes pode ser cansativa e monótona. Sabemos que o nível de exigência vai aumentando e ao longo do percurso escolar dos nossos filhos, eles vão tendo momentos em que têm mais aulas e menos momentos lúdicos na sua rotina. Então, por esse motivo, um dos benefícios da gamificação é o dinamismo que traz às aprendizagens dinâmicas e a forma como as crianças e jovens passam a encarar essas atividades. Para a maioria das crianças e adolescentes, as tarefas escolares são obrigações. Mas quando há este uso de jogos, há então aqui uma quebra de rotina e essa percepção muda
passam então a encarar as tarefas com um outro dinamismo, porque o ambiente lúdico deixa o processo muito mais interessante e prazeroso e existe uma maior troca e absorção de conhecimento. Quinto motivo, porque melhora a autonomia do aluno. A gamificação é um dos métodos usados para aplicar metodologias ativas de aprendizagem. Ao contrário de uma aula tradicional, ou de estudar de forma tradicional, que era o ler, sublinhar, resumir e muitas vezes decorar, na gamificação os alunos ganham autonomia e constroem as aprendizagens de forma coletiva. Ou seja, os alunos tornam-se os protagonistas do seu próprio processo de aprendizagem. E o papel dos pais? Os pais ou o professor atuam como um guia para o conhecimento. Isto incute nos nossos filhos a responsabilidade de se esforçarem, de pensarem e de agirem para alcançar o êxito. Muito bem, já têm então aqui 5 boas razões para aplicar um método gamificado no apoio ao estudo com os vossos filhos. Mas, provavelmente, estão agora a questionar que elementos poderão usar para tornar esta prática mais eficaz e possível. Então vou referir aqui alguns elementos da gamificação no ensino que podem ser usados em atividades de apoio ao estudo em casa e que motivam os alunos para os estudos, portanto, de forma a motivarem também os vossos filhos. Primeiro, a curiosidade ou o mistério. A curiosidade pode ser um canal para incentivar para os estudos. Chamar a curiosidade do teu filho é uma forma de o fazer querer saber mais sobre um tema estudado, saber a resposta para uma questão ou descobrir como fazer alguma coisa. Segundo, a pressão de tempo. Estabelecer aqui um prazo de tempo para tornar uma atividade em algo mais divertido ajuda no foco em relação à atividade e garante a entrega no prazo. Porque se não existir um prazo, eles vão usar todo o tempo do mundo. Vão andar sempre a adiar a tarefa. Terceiro, a competição. A competição saudável pode transformar as atividades em algo divertido e social. Se tornarmos a tarefa escolar um desafio, os nossos filhos estarão mais motivados a completar as atividades. Faça o exercício com seu filho e ganha quem terminar primeiro. Quarto, então, os desafios e as missões. Como eu já referi, os desafios motivam os alunos a aplicar o seu conhecimento e estimula a completar objetivos, mesmo quando têm dificuldade para atingir as suas metas. Não podem ser muito difíceis nem muito fáceis, pais. Vamos aqui aplicar o meio termo nestes desafios, ok? Quinto, partilha de conhecimento. Partilhar conhecimento oferece aos nossos filhos uma maneira de partilhar o que sabe e aprendeu ou adquiriu, além de ser uma das melhores formas de aprender. E sexto meio para ajudar aqui a gamificar são os sites e as novas tecnologias. Há cada vez mais sites educativos e pedagógicos que podem e devem ser usados como apoio às aprendizagens, de modo a rever conteúdos e a consolidar matéria. É um excelente meio para motivar os nossos filhos e evitar a resistência em alguns momentos ou conteúdos escolares. Espero ter-vos trazido então aqui mais clareza sobre a gamificação. É sem dúvida uma técnica que, aliada ao estudo, poderá melhorar os resultados académicos dos vossos filhos e não só, melhora também a motivação, o empenho e a criatividade. Gostaria muito de conhecer a tua opinião e experiência sobre este assunto. Envia-me um e-mail para geral@strategia.pt ou deixa nos comentários a tua ideia. Até breve! E chegamos ao fim de mais um podcast Aula Extra. Se gostaste, não te esqueças de subscrever para receberes sempre os novos episódios em primeira mão. Podes deixar ideias de temas para episódios novos, pois terei muito gosto em ir ao encontro do que precisas. Um grande abraço da Isabel Betancourt e até breve.